Meus irmãos, agora que nos chega o momento de ouvirmos a palavra do Senhor pela pregação da mesma, nós vamos, como está em nossa liturgia, ao primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 16. Peço aos irmãos que abram então, nos preparando assim para ouvir a palavra do Senhor. No primeiro livro dos Reis, nós voltamos ao primeiro livro dos Reis, agora no seu capítulo de número 16, para nós fazermos a leitura do capítulo 16, iniciando no versículo 29, até o capítulo 17, terminando no versículo 6. Então, nosso sermão de hoje contemplará o final do capítulo 16 e o início do capítulo 17. Vamos então ao texto sagrado, e nós faremos a leitura, irmãos, e peço aos irmãos que atentamente, em oração, acompanhem o que Deus nos diz, por meio de sua palavra, e assim que nós lemos a palavra, nós oraremos e então pregaremos a palavra do Senhor. Então leiamos 1 Reis 16, a partir do versículo de número 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Até aí, irmãos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, ó Deus, e como nós já oramos aqui nesta noite no culto ao Senhor, fala-nos, ó Pai, nós instamos por meio da sua palavra, ó Deus, e assim livra-nos de pecar contra o Senhor e trazer sobre nós maldição e ira do Senhor. Mas ao contrário disso, faz-nos crer no Deus que vive, é fiel e cuida do seu povo. Assim abençoa-nos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, ou melhor, no domingo retrasado, nós vimos 3 terríveis reis que se assentaram no trono de Israel: Elá, Zinri e Onri. Onri foi o último rei que nós vimos no relato de 1 Reis. E agora nós somos apresentados ao filho de Onri, de nome Acabe. Onri, então, morre
e com Acabe, seu filho, um terrível tempo sem precedentes surge. O que vai surgir agora em Israel é um tempo tão terrível que outrora não houvera, de fato, sido experimentado pelo reino do norte, o reino de Israel. É claro, meus irmãos, que os reis que haviam vindo e sentado-se no trono de Israel antes de Acabe não eram santos, claro e óbvio, longe disso, eram terríveis também. Por exemplo, irmãos, Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, ele produziu ídolos e levou Israel à idolatria. Nadab foi um malfeitor, Baasa um assassino, Elá um bêbado, Zinri assassinou Elá e Onri foi pior do que todos eles. Mas a Bíblia diz que agora este Acabe é pior do que os reis que vieram antes, dos reis que outrora se haviam assentado em Israel. Então veja o que se aproxima. O que nós temos no horizonte aqui para Israel, um tempo terrível como até então não houvera antes. E o texto então começa falando do reinado de Acabe da seguinte forma: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E é interessante que nós vemos, se por um lado nós vemos a estabilidade de Judá, os reis em Judá reinam 38 anos. Em Israel nós vemos a instabilidade. Os reis reinam uma semana, lembra-se que nós vimos? Os reis reinam um ano. Este aqui, Acabe, que reinou muito, reinou 22. Então há uma instabilidade no reino de Israel, porque o reino de Israel desde o início é um reino rebelde. É um reino desobediente. Ao contrário de Judá, que em meio a alguns reis maus, possuía reis bons. E através desses reis bons, Deus estabelecia, dava estabilidade ao reino. Então veja, Acabe começou a reinar no ano 38º de Asa, que reinava em Judá. E diz o texto que Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria, que agora é a capital. Lembram-se? Passou a ser a capital com Onri. Antes a capital era Tirza, lembram-se? Mas com Onri a capital mudou porque ele comprou um monte de Semer. Daí, Samaria. E então Samaria passou a ser a capital do reino do norte. E ele reinou ali 22 anos. Reinou muito, viu? Em comparação com os outros reis de Israel. Mas olha só como ele reinou. Fez Acabe, diz o versículo 30, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Irmãos, os pecados dos pais de Acabe, ou seja, dos reis que vieram antes dele, nada significavam para ele, porque ele andou nos mesmos pecados e os piorou consideravelmente. Não só os pecados dos reis do passado de Israel, de fato significavam algo para Acabe, como os próprios pecados dele também pouco importavam. Sua consciência, a consciência de Acabe, Valdir, meu querido, havia sido vacinada contra o remorso e estava, Vitor, cauterizada por conta do pecado. Ele não mais se importava em ser um rei pior ainda do que aqueles que haviam se assentado no trono de Israel. A vida de Acabe, meus irmãos, prova a seguinte verdade: uma geração pecadora sempre produzirá uma geração mais perversa ainda. Essa é uma verdade, é uma máxima bíblica. Uma geração perversa produzirá outra geração mais perversa ainda. Tanto que você vai ver que agora é uma constante, os reis que vão suceder aqui, Acabe, dizer, este fez pior do que aquele, este fez pior do que aquele. Porque isso é um princípio bíblico. Uma geração de pecado produzirá uma geração de pecadores piores ainda. E aqui serve-nos de aviso aos pais presentes para que vivam arrependidos debaixo da graça de Deus e longe do pecado, para que seus filhos não sejam entregues
há pecados piores. Há pais, irmãos, que vivem uma vida relapsa, crendo que Deus não se importa tanto em uma vida de fé mais ou menos. Pois saibam que se Deus não intervir em sua graça, o que acontecerá ordinariamente é que seus filhos abandonarão a fé. Pais que levam a fé mais ou menos, terão filhos que não a levarão ou não a considerarão de forma alguma. Porque é uma verdade que Deus está nos avisando aqui nesta noite. Uma geração perversa, ordinariamente, Tiago, produzirá uma geração nova, mais perversa ainda. Mas o texto continua dizendo qual foi o tamanho da maldade de Acabe. Por que ele foi pior, diácono Gil, do que os outros reis que vieram antes dele? Primeiro, porque ele se casou com uma mulher perversa, como ele era. Como se não bastasse ele ser perverso, juntou-se a uma perversa. Olha o que diz o versículo 31, vamos ler juntos, leiamos, por favor. Como se fora coisa de somenos andar ele. A rainha Jezabel, essa que é introduzida aqui, era a mulher má por trás do homem mau. Que dupla, hein? Há um teólogo, em um livro comentário de 1 Reis, que compara Acabe e Jezabel com Lampião e Maria Bonita. Seriam os nossos Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros criminosos do sertão, os estupradores lá. Geralmente a mídia quer pintar de outra forma. Aliás, a nossa sociedade é mestra em pintar os bandidos de herói e os heróis de bandidos. E para que ninguém duvide disso, Isaías disse de outra forma: chamam o mal de bem e o bem de mal. Jezabel era a mulher perversa por trás de Acabe. O casamento de Acabe com Jezabel tinha obviamente interesses políticos. É claro que Acabe não está casando com Jezabel porque a ama e a admira, nada disso. Antes, ele casa por uma questão estratégica, uma questão política. Ele queria se tornar aliançado com o rei dos Sidônios, ou de Sidom, chamado Et-Baal. O pai de Jezabel era o rei dos Sidônios, que tinha o nome Et-Baal. E aí já começa a ficar feio, bárbaro o negócio, porque o nome do rei dos Sidônios, ele já carrega idolatria. O nome do rei, o nome do homem, já carrega idolatria. Et-Baal, o adorador de Baal. Isso demonstra, irmãos, outra verdade bíblica para nós. É que quando nós nos casamos com alguém, tudo que a pessoa é, crê e faz vem junto. Quando nós nos casamos com alguém, tudo que a pessoa com quem nos casamos é, faz e crê, vem junto. Então, irmão, querido, minha irmã, não romantize, né? Seja romântico segundo o que a Bíblia permite ser. Mas não fique sonhando, dizendo, eu vou casar com fulano, ele não tem a fé que eu tenho, mas se Deus quiser isso aí vai mudar. Porque geralmente, ordinariamente, não muda. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos casar no Senhor. Casar com alguém que pertença ao Senhor. Deus está dizendo, está nos ajudando, está nos conduzindo a casar com alguém que já seja crente, porque ordinariamente as pessoas não mudam depois que casam. Talvez elas piorem. Mas mudar, por isso nós devemos observar e, acima de tudo, orarmos antes, para que Deus nos guie a bom casamento, com pessoas que temem o Senhor. Porque acredite, nós precisaremos de uma companheira, de uma esposa ou de um marido que tema ao Senhor. Acredite, a vida e de fato as tribulações que ela traz
necessitarão de alguém assim do nosso lado. Lembre-se disso. A pessoa com quem você casa traz junto quem ela é, o que ela faz e o que ela crê. Essa aliança que Acabe fez com Jezabel não poderia acabar bem. E como nós veremos, se Deus permitir futuramente, não acabaria mesmo. Mas a maldade de Acabe não para aí. Lembra que ele, como diz o texto, ele foi pior do que todos os reis que haviam vindo antes dele? Ele foi pior por quê? Porque ele era um rei perverso e não bastava, casou com a mulher perversa. E agora, para piorar, ele passa a adorar o Deus desta mulher perversa. Então ele vai de mal a pior. Olha o que diz o versículo 32 e 33. Lemos juntos aí, por favor. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel. Irmãos, é provável, segundo os estudiosos, que Acabe tenha levantado uma casa e um poste sagrado, não só a Baal, mas a sua consorte, a sua companheira, a deusa Azera, ou Azerá. Baal era o esposo, era o deus, chamado deus da chuva, e Azerá era a deusa da fortuna, era a consorte de Baal, a companheira de Baal. E é possível que Acabe tenha erigido uma casa em Samaria para Baal, e este poste sagrado em homenagem a Azerá, a sua consorte. Irmãos, nesta casa de Baal era praticado possivelmente, como os estudiosos estabelecem, orgias, prostituições. É por isso que a crença em Baal, a religião de Baal, era tão popular na antiga Canaã, porque havia muita promiscuidade, havia muita imoralidade no culto a Baal e a Azerá. Mas veja, a maldade de Acabe vai além. Como se não bastasse ele ser um perverso, casar com a mulher perversa, adorar deuses perversos, levantar uma casa a Baal e um poste ídolo a Azerá, ele levou outros a imitarem o seu exemplo. Olha só o versículo 34. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Irmãos, essa breve notícia, isso aqui, o que o autor faz aqui, uma breve notícia, de fato, resume a mensagem do primeiro livro dos reis, em poucas palavras. Toda a mensagem do livro dos reis é resumida nessa notícia aqui. Qual que é a mensagem? A mensagem mestra, central do livro dos reis, é a seguinte: o pecado tem consequências devastadoras. Nós temos visto isso desde que nós começamos o primeiro reis. Que o pecado dos reis que são estabelecidos tem implicações na geração seguinte e nos reis que viriam depois. Então nós vemos que o pecado tem consequências devastadoras. E aqui é a mesma coisa, como este homem Hiel lança os fundamentos em Jericó e lhes coloca as portas, os dois filhos dele morrem. Isso porque Deus havia, vocês se lembram? Deus havia amaldiçoado Jericó. Lembra quando lá, a entrar da terra prometida em Canaã, o povo de Deus foi testemunha de Deus destruindo Jericó? Lembram-se? Quando o povo cercou Jericó, dava as voltas na cidade, tocou a trombeta e a cidade ruiu, lembram-se? Quando isso acontece, Deus lança uma maldição sobre Jericó, que eu vou ler para vocês. Está escrito assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Então, Deus, através de Josué, lançou uma maldição em qualquer homem que tentasse reconstruir Jericó. Qual que era a maldição? O homem que tentar reconstruir Jericó, quando ele estabeleceu os fundamentos,
morrerá o filho dele, primogênito. E quando ele lançar as portas da cidade, quando tiver pronta a obra, morrerá o caçula, o mais novo. E isso aconteceu muito tempo depois, como Deus havia dito. Quando este homem, Hiel, propôs-se a levantar Jericó, o filho dele mais velho morreu quando ele lançou os fundamentos. E o filho mais novo dele morreu quando colocou as portas na cidade. Irmãos, nós temos um ensino aqui. O primeiro é que Deus não esquece as suas ameaças. Quando Deus fala que um pecado será pago, será dada a paga ao pecado, Deus fará, mais cedo ou mais tarde. Deus não esquece nem das suas promessas, aquelas bem-aventuradas promessas, nem das suas ameaças. Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que for. Ele fará cada vírgula, cada tio, cada pingo se cumprir do que ele disse. Outro ensino é que quando nós pecamos contra o Senhor, estamos colocando em risco os nossos amados. Não é a primeira vez que nós vemos a Bíblia homens pecando contra o Senhor que famílias pagam, que amados morrem por causa do pecado que fora cometer por alguém. E aqui novamente essa Lismari, Lucinete e Bruno e Vanessa, essa verdade, Alana, é lembrada novamente. Quando nós pecamos, Vitória, quando nós colocamos nossa vida em pecado, nós estamos colocando não só a nossa vida em risco, mas a vida daqueles que nós amamos também. Pense só, o marido promíscuo, o marido que vive a praticar relações sexuais ilícitas, ele está colocando em risco a sua esposa. E o contrário, a esposa também promíscua, a mesma coisa. Em trazer para o leito sem mácula doenças venéreas, por exemplo. O jovem que anda nesse caminho de perversidade, de imoralidade, está colocando em risco sua futura família, seus filhos, através de doenças que ele mesmo contrairá, e depois seus filhos terão que pagar por isso. Porque o pecado, irmãos, tem um preço alto. E as ameaças de Deus se cumprem. E nós vimos isso aqui. À custa dos seus filhos, Hiel lançou fundamentos em Jericó e ele colocou portas. Deus cumpriu o que havia prometido. Seus dois filhos, o mais velho e o mais novo, morreram, como Deus havia dito. Que tempos maus os de Acabe, não? Alice. Que tempos terríveis. Mas o nosso tempo é semelhante. Irmãos, se os tempos de Acabe eram terríveis, nós vimos aqui a descrição de pecado, miséria, morte, imoralidade, idolatria. Os nossos dias são iguais. Vivemos dias terríveis também, semelhantes aos de Israel no tempo de Acabe. Nós vivemos dias em que as crianças consideram os pecados de seus pais triviais. Assim como Acabe não se importava com os pecados dos reis que vieram antes dele, assim também hoje as crianças não mais julgam os pecados dos pais algo sério. Meus irmãos, há não mais que 30 anos atrás, um beijo homossexual, na televisão, por exemplo, era condenado. A emissora que pensasse em fazer isso era cancelada pela sociedade. Hoje, o beijo homossexual não é só não mais condenado, mas é celebrado e agora mais exigido. Exigido. Você vai fazer qualquer filme, você tem que ter um casal homossexual. O que há 30 anos, irmãos, 30 anos. E mudou. Por quê? Porque nós vivemos uma época tão terrível como Acabe, que não leva em conta os pecados anteriores, os passados, mas acha tudo normal. Aliás, irmãos, essa é a tática. Exponha o mal frequentemente aos olhos dos homens, e as gerações seguintes não só estarão acostumadas com aquilo, como não mais chamarão o mal de mal. Exponha o mal, exponha as coisas terríveis.
via internet, as redes sociais. Exponha. E nós acostumaremos com isso. E a próxima geração não vai achar aquilo mais mal. Nós vivemos tempos maus onde pais chegam a dizer coisas do tipo: eu prefiro que o meu filho faça sexo aqui em casa do que em outro lugar. Você ouve essas coisas? Eu prefiro que o meu filho tenha relação com a namorada dele aqui em casa porque aqui ele está seguro. Ele está seguro? Onde que nós estamos com a cabeça? Quem é que está seguro pecando contra Deus? É preferível que o meu filho peque longe da minha presença e contra a minha vontade do que debaixo da minha tutela, porque certamente eu serei responsável por conta das desgraças que virá sobre ele, ou que virão sobre ele. Na própria igreja, dentro da própria igreja, escândalos sexuais, na sociedade, drogas, violência gratuita, aborto, massacre de crianças no ventre, aborto, pregado como direito das mulheres. Irmãos, os homens maus, essa sociedade perversa, ela sempre dará nomes bonitos às coisas terríveis. O aborto não é assassinato. O aborto é planejamento familiar. Quando é que nós vamos aprender, irmãos? Como é que nós seremos sábios o bastante para entender o que está por trás? Sociedade terrível. A semelhança da sociedade de Acabe é a nossa. Irmãos, vivemos em dias nos quais as pessoas se curvam diante de vários ídolos, como Acabe fez. O ídolo do dinheiro, o ídolo do poder, da beleza física, do sexo, do ego. Que tempos os nossos, semelhantes ao de Acabe. E a pergunta que nos fica é a seguinte, irmãos: como reagiremos ao mal ao nosso redor? Ainda sentimos o mal ao nosso redor? Ainda nos iramos quando vemos a maldade ao nosso redor? Ainda sentimos indignação todos os dias contra os pecados do mundo, contra Deus? Você se importa ainda? Pense. Você se importa ainda? Isso mexe com você. Quando você vê na televisão, quando você vê nas mídias sociais, isso mexe, você se ira. Você ainda tem indignação ainda? Ou você já foi consumido e agora julga essas coisas normais? Como nos sentimos, e isso aqui é o mais importante, como nos sentimos quando vemos esses pecados ou desejos mundanos em nós mesmos? Nós lutamos contra os desejos da carne em nós? Nós resistimos ou nos entregamos ao curso deste mundo e aos desejos que operam nessa geração perversa no meio da qual vivemos? Como é que nós temos nos comportado? Com o pecado fora de nós e o pecado dentro de nós. Não devemos nos tornar insensíveis diante dessas coisas, por mais comuns que elas possam parecer comum. Devemos reagir à maldade de duas formas: com uma vida santa diante de Deus, de temor diante de Deus, e uma vida que denuncia o erro a todo custo, segundo a palavra de Deus, no poder do Espírito. É assim que nós vivemos no meio de uma geração perversa, em santidade e coragem de proclamar aquilo que desagrada a Deus e a vontade de Deus para o homem. É assim que nós devemos viver, e não acostumados como viviam os homens na época de Acabe. Mas eu vou adiante. Elias nos é apresentado aqui. No capítulo 17, então, ele surge. Ele surge de forma abrupta. Veja o versículo 1 do capítulo 17. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. E aí diz mais: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E meus irmãos, eu vou terminar aqui.
Nós, domingo que vem, se Deus permitir, continuamos. Mas eu quero terminar com essa introdução a Elias. Somos apresentados aqui, meus irmãos, ao primeiro dos grandes profetas da Bíblia, a Elias. Esse momento é o momento em que a era dos profetas se inicia. Dos grandes profetas como Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Jonas, Zacarias. Esta era tem início com Elias. Elias é o primeiro dos profetas chamados por Deus para serem seus representantes, sua própria voz para ambos os reinos, reino do norte, reino do sul. E é interessante, meus irmãos, que Deus fez grandes coisas por meio de Elias. E aqui eu adianto já. Deus profetizou uma fome que duraria 3 anos e meio por meio de Elias. Elias, no poder de Deus, encenou um grande confronto religioso contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Lembram-se quando o fogo desceu do céu? Elias executou a grande sentença judicial divina de sua época. Elias matou 450 falsos profetas no rio Quizon. Elias alimentou famintos pelo poder de Deus, ressuscitou mortos, falou com Deus na montanha. Elias foi tomado ao céu, foi arrebatado num redemoinho, em uma carruagem de fogo. Veja quantas coisas Deus fez por meio desse primeiro grande profeta. Mas a Bíblia diz algo dele, que talvez nós nos esqueçamos, e que é o mais importante. E o que eu digo aqui, que a Bíblia fala sobre Elias, nem está aqui em 1 Reis. Está lá em Tiago, lá na carta do Novo Testamento. E lá diz assim de Elias: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5, 17. Um homem semelhante a você, vivendo num tempo semelhante ao seu. Um homem semelhante, Ana, a você, vivendo num tempo semelhante, Flávio, ao seu. Nós temos muito o que aprender com Elias. Muito o que aprender com Elias. Meus irmãos, nós vamos terminar aqui e no próximo domingo nós começaremos então a ver como Deus, o Deus que vive, o Deus fiel, o Deus que cuida, tratou de seu servo Elias. Deus abençoe. Amém, irmãos.